Agora a gente vai bater um papo com o Expedito Leal. O Expedito está lançando este livro aqui, amanhã, aqui bem, a gente vai, inclusive ele trouxe esse exemplar para nós sortearmos aqui no programa, um jornal de campanha, Relembranças Jornalísticas, está aqui o livro. E o livro trata basicamente da criação do Jornal Diário do Pará, mas também tem outros assuntos bacanas, outros casos, né, que o Expedito vai contar para a gente, da imprensa escrita, dos jornais, dos grandes jornais paraenses. Não é isso, Expedito? Tudo bem? Tudo bem, Renata. Boa tarde. Obrigada por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Na verdade, o título do livro, Um Jornal de Campanha, é um gancho que eu tirei do que, digamos assim, o meio jornalístico considerou o Diário do Pará quando surgiu em 1982, por ocasião de uma campanha eleitoral que tinha como centro, embora fosse eleições para prefeitos do interior, deputados, federal, estadual e vereador, mas tinha como centro a eleição governamental, que é bom que se registre, não era a primeira depois da ditadura militar. Os militares tomaram o poder em 64 e em 65 houve eleição para governador direta. Alacide concorreu com o general Zacarias de Assunção, que já havia sido governador em épocas passadas, e ganhou. Mas em 82, depois de um longo tempo, o Estado volta a eleger o seu governador. E o Diário do Pará surge justamente para respaldar a candidatura do Jader Barbalho. E toda essa gama de adversidade, essa gama de adversidade me fez com que eu escrevesse um livro, porque eu acho que poucas pessoas têm oportunidade, até mesmo porque a idade já avança para mim, de quem participou de um surgimento de um jornal, é muito importante, lógico, né? Lógico. Porque vai dar um depoimento presencial, a memória, ocular, né? Da história. Então eu me achei com esse direito e até lembrei aquela frase de Dom João VI para Dom Pedro, né? Põe a coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela, né? Bom, para que depois a história não fosse contada distorcida, eu resolvi fazer esse livro. Não é de encomenda, não é chapa branca, não é patrocinado por ninguém. É por isso mesmo que eu faço questão que todos que foram convidados me ajudem, vão amanhã lá no Pier 47. Não só vão para comer e beber, mas também para comprar o livro. Não vão aproveitar só BLT. Amanhã que horas, Expedito? Às 7 da noite, a partir das 7 da noite, né? Eu estou esperando. Então, basicamente, o jornal fala do surgimento, do aparecimento, da origem do Diário do Pará, que eu acho que é uma história bonita, é uma história que se fundamenta, sobretudo, porque enfrentava dois concorrentes poderosos, o Liberal e a Província, que ainda existia, e o Diário vinha num sistema ainda não era nem chumbão, o nylon print, que ainda era, me parecia que era mais rudimentar do que o chumbão. Depois daquele praça para o chumbão, o Diário do Pará, na verdade, demorou quase 2 anos para entrar no sistema moderno do offset. Bom, por tudo isso, eu achei por escrever um livro. Escrever, né? Agora, Expedito, diga uma coisa, o Diário do Pará, ele herdou ou comprou aquelas máquinas, porque o Estado do Pará, o jornal Estado do Pará fechou. Logo depois surgiu o Diário. 2 anos depois. 2 anos depois. Aquelas máquinas foram aproveitadas? Nada. Começou... As máquinas do... Eu tenho curiosidade, de onde vieram aquelas máquinas Foste do Estado, ficaste até o final do Estado. Olha os cabelos brancos do céu. Eu trabalhei no Estado, saí antes de fechar. Não, o Estado não teve duração tão... não teve duração. Foi rápido, teve 2 anos com Lopo, 2 com Vertano. Bom, nada. Aquilo foi umas máquinas compradas de uma gráfica que tinha em Osasco, se eu não me engano, e que nunca tinha rodado o jornal diário. Daí que era um parto, e que parto para todo dia a gente botar o jornal na rua. Agora, relembrança jornalística, eu complementei porque são algumas me dei o direito, me dei o direito de revelar, esse livro é um livro também revelador, de assuntos de bastidores da imprensa paraense. Muita gente, por exemplo, até hoje sabe que a Folha do Norte foi um dos maiores jornais que teve no norte do Brasil, um dos maiores jornais do Brasil, mas não sabe de tramas internas antes do jornal fechar. Do mesmo modo, a província do Pará também, eu acho assim.
o próprio Estado do Pará, que teve um outro motivador por parte de quem arrendou, do que era. Isso eu estou contando não só usando a memória, eu estou também mostrando com documentos, tirando, pesquisando não só jornais, revistas, livros, né? Porque eu também não ia me arvorar a ser historiador, que eu não sou, levianamente, contar coisa leviana, não, longe disso. Para mim, eu espero que tenha contribuído para a bibliografia jornalística do Estado, que eu acho fraquíssima. Você até hoje não tem... Ninguém contou a história do Paulo Maranhão, um jornalista que passou 12 anos recluso dentro do seu jornal, com medo de morrer dos asseclas do Barata, dos capangas do Barata, mandarem matá-lo. Não que ele fosse também um primor, que não tivesse nenhum erro. Não, claro, era um ser humano. Mas era um jornalista, sem dúvida nenhuma, que dignificou o jornalismo, sobretudo o jornalismo sério, panfletário, o panfletário que não é marrom, né? O panfletário que não é achacador, né? Mas um jornalismo panfletário corajoso, enfrentador do poderoso. O Anselmo quer fazer mais perguntas. Eu queria dizer o seguinte, o perfil dos jornais aqui no Pará sempre foram jornais políticos, até hoje se mantém. São grupos políticos que têm jornais para defender projetos políticos. Isso, na tua opinião, Expedito, não mudou daquela época para hoje? Mudou. Eu diria o seguinte, viu, Anselmo? Jornais partidários, eles existem até hoje no Brasil todo. É besteira, às vezes a pessoa pensar, e eu daria no nome de um monte. Nós vamos aqui pelo Maranhão, o Sarney tem jornal. Nós vamos lá para a Bahia, o Antônio Carlos Magalhães tem. Nós vamos lá para o Rio Grande do Norte, a família do Aloysio Alves tem jornal. E assim sucessivamente, né? Bom, agora, o que me parece que há que se preservar um jornal isento. Aí eu acho que tem necessidade disso, sabe? E você acha que existe isso? A imprensa brasileira, de um modo geral, acho que está indo para um caminho perigosíssimo, que é da falta de credibilidade. Isso eu estou generalizando, eu não estou salvando aqui a pele de ninguém. Eu entendo, realmente, né? É verdade. A falta de credibilidade aliada à tecnologia através da internet está ameaçando seriamente o jornalismo impresso. É a minha opinião. Você tocou num assunto que eu estava lendo até ontem, acho que uma matéria de um estudioso da imprensa, um americano, doutor, uma das universidades norte-americanas e na Universidade dos Estados Unidos, e ele diz exatamente isso, que os jornais, na verdade, hoje em dia não vendem informação, vendem influência, quer dizer que já vende há algum tempo, e que se isso não mudar nessa questão da credibilidade, os jornais estão fadados a desaparecer. Isso se discute muito, né? Eu acho que acaba que uma mídia, na história da comunicação, a gente não vê isso. A televisão vem, o rádio se mantém, enfim. Isso. Mas a verdade é que os jornais têm que mudar o formato, algum aspecto, abordagem, alguma coisa tem que mudar para que eles permaneçam, né? Com boa vendagem, fazendo sucesso é jornalista da mídia impressa, né? Sobre isso, né? Já militou em vários jornais de Belém. E eu tenho certeza absoluta de que ele sabe que de uns tempos para cá as coisas têm tomado um rumo diferente. Não, com certeza, mudou. Piorou muito com o desaparecimento da província. Polarizou entre liberal e diário. E eu aqui não estou para defender nem acusar ninguém. Mas essa polarização foi ruim, sabe? Porque o leitor, eu penso assim como jornalista, com vários anos de rodagem, ele não pode ter, assim, uma mesma notícia, um acidente com a TAM. A Veja dá uma versão, mas é embutida contrária ao governo, aí a Carta Capital acha de dar versão ajudando o governo, aí a Isto É fica... Bom, mas isso não aconteceu um acidente, né? E o mais grave, me permite? Eu acho que isso aí é sério. É que não há um compromisso com a verdade, porque naquele caso da TAM isso ficou muito evidenciado, né? Que a senhora logo encontrar o culpado, ao invés de ir fazer, vamos dizer assim, a pesquisa, noticiar o fato que foi
triste, uma tragédia para todos os brasileiros, né? Muitas vidas se perderam. Não abstraindo o caos aéreo também. Eu abstraí. Mesmo o caos era investigar suas causas, não é Claro, mesmo? com certeza. Um assunto de natureza técnica. Não, né? natureza técnica. E que vem há quanto tempo para de repente explodir? Isso não surgiu em 2, 3 anos, né? Em há décadas, quer dizer, o Brasil não se preparou para o crescimento, não é? Isso é fato. Um outro que evidencia essa questão da imprensa, que eu acho grave, foi em São Paulo, não sei se vocês se lembram, uma escola de crianças que o dono, a mulher, a família foram destruídos, foram destruídos. Pela imprensa. Levados pela imprensa. Acusaram, né, de abuso sexual das crianças, lembra dos alunos? Escola base. Foram destruídos. Depois, um pedido de desculpas. Quer dizer, então, de fato, isso, acho assim, é para a gente refletir, né? Acho que precisa de uma reflexão maior. O Expedito, ele sabe muito melhor do que a gente, que é experiente, mas a pessoa, quando sai da faculdade, ou antigamente, que nem existia a faculdade, existiam os jornalistas, né? Que aprenderam mesmo na vida, escreviam e tal. Mas a gente tinha até uma piada na época que dentro do jornal tem um chamado editor. E o editor é que muda a matéria do repórter, que dá o formato que o dono do jornal quer. Então a gente até brincava que o repórter chegava com o editor e pedia instruções. Ele disse, não, vá, apure a notícia, depois pode distorcê-la à vontade. Ai, que horror. Pois é, né? Um troço completamente aético, né? Era uma brincadeira que a gente usava, porque a gente às vezes escrevia uma matéria, mas não sabia como essa... É isso que ele está falando. Né? Eu acho que você expõe o repórter depois. A Espanha dá uma coisa, a Veja dá outra. É verdade. Né? A Carta Capital dá outra, então é isso aí. Olha, a gente já tem... a gente começou a falar sobre esse assunto, as pessoas gostam desse tipo de assunto, Expedito. Já tem umas perguntas para você aqui. Olha, Alberto Conceição, que de vez em quando participa do Sem Censura, ele pergunta, o senhor acredita em jornal imparcial? Caso afirmativo, quer dizer, caso o senhor acredite, cite um. Deu não tenho nenhum para citar. Nem a avó de Nazaré, né? Mas isso não dá direito também, quando se diz que a isenção total não existe, de partir para o outro lado, a distorção. Não acho que é por aí. Lógico. Tem perguntas do Juraci Oliveira, da Cidade Nova, e Odonaldo Paraguaçu. Eles estão parabenizando o seu trabalho e perguntam basicamente a mesma coisa. Onde eles podem, quanto vai custar o livro, quanto custa o livro e onde eles podem comprar o livro depois do lançamento, logicamente amanhã, né? O livro custa R$ 25,00, mas eu fiz uma promoção para incentivar os alunos de comunicação. Quem se apresentar com a carteira dos cursos, não é carteira de identidade, carteira dos cursos, tem um abatimento de R$ 5,00, então o livro sai por R$ 20,00. E nas livrarias, é isso? Onde pode ser na livraria vai custar R$ 25,00. Eu tenciono colocar nas principais livrarias de Belém, vou citar logo uma delas, a livraria IFA, na Praça Batista Campo, uma livraria que, por sinal, esse mês está fazendo, não estou fazendo comercial, está fazendo um ano. E lá, com certeza, os livros serão colocados à venda. E tem o Lucival Barbosa, do bairro da Marambaia, que pergunta como é que você decidiu se tornar jornalista. Pois é, né? Foi assim, essa história? Um amigo que deve estar me assistindo, chamado Altair Carneiro, companheiro de muitos anos, e ele era revisor da província. Aliás, eu entrei em jornal como suplente de revisor, imagina, naquele tempo tinha uma galera que era... Suplente de revisor? Hoje tem de senador, né? Naquele tempo tinha uma galera que era de efetivo e outro, os suplentes. Mas nós suplentes, parece mentira, trabalhavam quase todo dia. Porque também os efetivos se davam direito de faltar, que ninguém é de ferro. Hoje tem suplente, então, né? Para que vai trabalhar todo dia? Mas ninguém dividia a grana com ninguém também. Não tinha esse papo. Não tinha esses esquemas. Claro. Né? Mas, Expedito, olha só, a gente falou aqui dessa questão da imprensa, dos jornais, do futuro deles e tal, mas você conta casos aqui também, né? E tem aqui um desses... como é que chama? Não é título, capítulo. É o capítulo. Um dos capítulos aqui tem um título muito interessante, que é Cebosas da Redação. Quem são as cebosas da redação? Quem eram, pelo menos, as cebosas da redação? Eu adaptei. A revista Imprensa, há um tempo, lançou uma espécie assim de suplemento
que ela denominou de o ceboso da redação. Aquele que o cara passa a mão, onde é o telefone, não sei de quê. Tem tudo lá, vê o telefone do aeroporto. E eu bolei assim, poxa, piadas de redação, já tem umas coisas assim batidas demais. Quem sabe adaptando cebosas de redação, não ficaria melhor. Eu vou contar uma do Dalvino Flores, que o Anselmo conhece, o meu amigo Dalvino Flores até hoje está impossibilitado de se locomover em razão de um AVC. E o Henri Caiate assumia a Sudã. O seu Laércio, sendo muito amigo dele, o dono do jornal, recomendou para o Flores, que era o chefe da reportagem. Amanhã, às tantas horas, o Caiate estará visitando o jornal. Deixa logo um fotógrafo de plantão. Mas aconteceu um problema de última hora e o Flores, como é praxe em jornal, chamou o fotógrafo e disse, olha, vai rápido, faz isso e tal hora estás aqui que tu tem que estar de volta, que tem o Caiate para fotografar. Bom, o cara, o tal fato de última hora deve ter demorado demais, o fotógrafo não voltou. E o Caiate chegou no jornal. E o seu Laércio, pelo interfone, Flores, manda o fotógrafo. E o Flores, o que eu vou fazer? Meteu uma máquina daquelas fotográficas antigas no pescoço, entrou no gabinete. O seu Laércio já tomou um susto, porque sempre conheceu ele como um repórter, né? Olhou para ele também, tá pronto, chefe, tá. Aí, daqui a pouco, Flores, pá, bate daqui, subiu numa mesa lá, pegou os melhores ângulos, bateu, tudo. O seu Laércio impressionado, né? Não conhecia ainda esse lado do Flores de fotógrafo, sabia que ele era... Quando terminou, foi entrevistar o... Fotografado. Depois de fotografar, foi entrevistar o Caiate, entrevistou, tá bom, seu Laércio, até logo. Quando o laboratorista chegou, o Flores disse, olha, todo o serviço do Caiate está dentro da máquina. Aí o cara disse, tá legal. Revela, me traz as fotos que eu vou levar pro seu Laércio. O cara foi lá dentro, voltou e disse, não tem foto nenhuma. Como? Tu esqueceste de tirar a tampa da frente da máquina. Só isso que aconteceu. Quase ele vai suspenso, teve que se virar. Mas como eu estava falando, a secretária, pose ele fez, né? Ora, agora foto. Né? Ora, um repórter fotográfico, rigorosamente. E tem outro capítulo aqui também que você fala como é que é, deixa eu ver, que também me chamou a atenção. São as cebosas da redação. É até boi voa, não? Onde é que eu vi isso? Os bois que voam? Os bois que voam. Eu vou na contramão do conceito que o Gerson Pérez diz que em política... Até boi voa. Só não viu até agora boi voar. Eu, nesse longo tempo que milito em imprensa e acompanho política... Já viu. A ex-deputada Socorro Gomes vai me perdoar. Rigorosamente o boi já voa há muito tempo, já decolou, tá por aí, tomara que ele não caia assim. Deixa eu ver mais uma pergunta para você do telespectador, Gustavo Palheta, do bairro do Marco. Como é que você avalia os bastidores dos jornais, de antigamente e os de hoje? Se houve muitas mudanças nesse sentido, nos bastidores, nas redações? Horrorosamente. O que mudou, Expedito? Eu acho que eu vou aqui ser um pouco drástico. No jornalismo, de um modo geral, domina o mau caratismo. É uma pena dizer isso. Eu não sei por que a nossa profissão parece que ela puxa demais pelo ego e é uma tristeza. Às vezes você lida com uma pessoa e, principalmente as que se consideram celebridade, que nos meios de comunicação essas pessoas proliferam assim com uma rapidez impressionante. Hoje em dia ninguém em jornal é fichinha. Todo mundo é celebridade. Aí, essas celebridades, elas, sabe, trazem problemas seríssimos. Mas, o que fazer, né? É assim mesmo. Foi ruim a Rede Globo aparecer porque botou esse rótulo de globais. Aí todo mundo se acha global. Aí é um desastre. Expedito, olha, foi muito bom conversar com você, te agradeço por você ter vindo. Amanhã, então, você lança o livro às 19 horas no restaurante Pier 47, no Complexo Turístico Ver o Rio, não é isso? Estou esperando todo mundo, os que foram... Eu mandei um convite até... Eu recebi o convite. O Anselmo estará lá.
E a Renata, não sei se recebeu, mas Estou a secretária, todo mundo está convidado. Né? Nando está convidado também, a Socorro está convidada, a secretária. Expedito Leal, jornalista, conversou conosco. Agora é hora de ir para outro... Bom, tem para o Expedito Leal, jornalista, que está aqui conosco também, perguntas para você. Expedito, você fez sucesso hoje no programa, contando as histórias dos jornais, dos principais jornais paraenses. O Fabrício Queiroz quer saber se é desde o começo da história, da origem do Diário do Pará, que as fotos policiais são tão chocantes. Eu diria que o Diário começou com uma proposta, como todo jornal panfletário, o jornal centrava muito a sua linha de atuação em cima da polícia. Eu estou afastado do jornal há muitos anos, né? Não sei, polícia continua com aquele conceito que o Anselmo sabe, né? Quanto mais escandalosa, mais o povo gosta. É por desde aí vai. o início que Não tem essa linha, estou defendendo essa linha. Diário do Pará. Não, aqui os jornais, eles dão o mesmo peso para todos os cadernos, esporte, polícia e tal. E realmente os cadernos mais lidos são, sem dúvida nenhuma, polícia e esporte. E em São Paulo mesmo, há jornais dedicados especificamente a noticiário policial. Tanto muito Notícia popular, Popular, foi um dos jornais de grande sucesso, que nem existe mais, e dava as fotos escabrosas. Eu, por exemplo, já fui editor de polícia, mas sou contra Essas fotos. essa exposição de fotos dessa maneira. Leandro Costa, Expedito do Marizal, pergunta: o que você acha da atuação do jornalista Lúcio Flávio Pinto no Jornal Pessoal? Importantíssimo, embora eu tenha que reconhecer, e digo isso abertamente, que o Lúcio só atinge um determinado público. Óbvio que é. Eu diria até centrado, dirigido, focado no público A. Infelizmente é. Quem dera que o Jornal Popular pudesse atingir outras camadas. Não atinge. Acho que que está faltando isso, um semanário que viesse assim se colocar no meio do Liberal e do Diário do Pará, aprofundando outros assuntos que os dois não dão, mostrando outras matérias que os dois não dão. Acho que é por aí. Mas tem muita importância, óbvio que tem. A Laís Ribeiro, de Valdecães, parabeniza você pela iniciativa e pergunta para você repetir o horário do lançamento, onde será e quanto custa o livro. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer uma ressalva aqui aos possíveis críticos do meu livro. Eu não escrevi esse livro atrás de prêmio Jabuti, Nobel da Paz, longe disso. Se vier, vem por acaso. Não digo que eu não queira. Bom, então eu usei até uma linguagem bem coloquial. A pessoa que copidescou o livro também fez questão de preservar o autoral, no caso, né, o estilo, que Bifundia dizia que é o próprio homem, é o homem em si. Bom, o que é que ela pergunta mesmo? Ela pergunta o horário do livro, o serviço para você dar no lançamento, onde será amanhã, horário, a partir de 7 horas, no Pier 47, ali no Ver o Rio, por trás de uma loja de importado. A partir das 19, né? Tem mais uma para você, Cândida Lima de Batista Campos. Ela diz assim: já que você entende que no jornalismo paraense predomina o mau-caratismo, sendo você um jornalista, que exemplos e exceções de jornalistas você poderia dar em relação a esse seu comentário aqui no Pará? Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que prolifera, e não estou fazendo aqui especificando jornalismo impresso. Eu acho que nas 3 áreas. Basta você ler revista imprensa, você lê, antigamente tinha Jornal dos Jornais, eu fui assinante durante muito tempo de revista de comunicação e tal, e há essas queixas assim, polêmica entre o jornalista que disse isso. O Mário Sérgio Conte lançou Notícias do Planalto, Deus o livre, ali pronto, né? Ele mandou brasa em muita gente também mandou brasa nele, e ficou por ali, né? Ele não presta, é mau caráter, e o Mário, por sua vez, quem trabalhou comigo na redação, não sei o quê, era assim, era trapalhão, era mercenário, por aí vai, assim, é nessa linha. Eu não mudo, não. O que eu disse, eu continuo pensando. Mesmo, né? Liliane Campos, do Reduto, pergunta se você aborda no livro a questão da ética jornalística. Olha, eu preferia dizer que não, na verdade eu até pensei num capítulo sobre isso, né? Mas eu acho que eu tenho um conceito pessoal, não existe ética jornalística, existe ética, né? Você é ético, faz tanto você ser jornalista, advogado, a secretária diz, todo mundo tem que ser ético.
Não existe essa questão de dizer só a ética jornalística em si. É o meu pensamento. Quem é ético em qualquer oportunidade. Eu penso assim. Ok, Expedito. Deixa eu ver o que tem para o Nando Lima.